Vocês estão vendo que eu tô igualzinho à semana passada e é proposital, porque este vídeo é como continuação do vídeo da semana passada, onde hoje eu vou falar agora do caráter dos psicanalistas, da psicanálise e desta psicanálise que nós fazemos, criticamos de dentro, as críticas que realmente importam. Então, vem comigo. Eu sou o psicólogo e psicanalista Ronaldo Coelho, sou professor de psicanálise e análise do discurso e na semana passada você viu que nós falamos do caráter das pessoas que têm criticado a psicanálise de uma maneira a dizer que não é ciência, que é pseudociência, que é uma bobagem. Aqui nós vamos falar das críticas que realmente importam, das críticas que não são uma bobagem. Primeira delas, e que tem muitos psicólogos e psicanalistas, psicólogos, aproximados à psicanálise e muitos psicanalistas debruçados sobre ela, que é a dimensão da necessidade de uma teoria como a metapsicologia freudiana para se fazer a clínica. Essa é uma discussão muito importante, muito relevante, que a gente faz, que a gente aqui como análise do discurso topa fazer. E não comecei sozinho essa história. Essa história vem pegar aqui para vocês verem, da minha orientadora, a professora Marlene Guirado, que também não faz sozinha esse percurso. Estou trazendo aqui o livro dela para quem quiser conhecer a análise institucional do discurso como analítica da subjetividade. Ela propõe uma forma de pensar a psicanálise ali na fronteira com o pensamento do Michel Foucault, da linguística do Dominique Manguenot e da análise de instituições concretas do José Augusto Guilhom Albuquerque, pensar ali justamente na fronteira como poderia ser feita uma prática clínica que prescindisse da construção de uma metapsicologia. É muito interessante, vale muito a pena. E é com esse material, com esse arcabouço metodológico, conceitual, que eu fiz o meu mestrado, que é na área clínica. Ronaldo, mas você fez estudo randomizado? Não, vou mostrar aqui para vocês. Meu mestrado virou este livro aqui, que eu já divulguei para quem acompanha aqui o canal, que é Trabalho e Subjetividade no Contexto Hospitalar. Ele está até no plastiquinho aqui, ó. Uma análise institucional do discurso produzido em grupo com profissionais de enfermagem da pediatria. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz grupos com essas pessoas, gravei, transcrevi e fiz a análise. Metodologicamente, eu trabalhei o processo de análise tanto no grupo quanto fora, fiz a análise institucional do discurso. E isso é metodologia, porque lá eu tentei fazer um grupo que tivesse caráter terapêutico para discutir sobre o trabalho, pensar a instituição que elas trabalhavam, e depois eu analisei o que eu fiz e que está aqui para qualquer um dizer se eu fiz um bom trabalho, se eu não fiz. A minha análise veio sobre a minha própria análise posterior para dizer se o que eu estava fazendo é interessante ou não, deveria ir por esse caminho ou por outro, e demonstrar. Quem trabalha com clínica sabe que esse é dentre os estudos que podem ser comprovados do que foi feito, da intervenção que foi feita, do movimento que foi feito, da análise que se faz desse movimento. Isso sim é padrão ouro de estudo. Na semana passada eu estava falando sobre as pessoas que fazem trabalho com clínica e se verificou o quanto é difícil fazer esse trabalho. E uma das pessoas, dos pesquisadores, psicanalistas à época, percebeu que essa coisa de entrevistar o outro, transcrever a entrevista e aplicar ali uma metodologia de análise psicanalítica era interessante. E no Brasil ele ganhou muito destaque, que é o José Bleher. E por um bom tempo ele orientou como que deveriam ser as entrevistas
para que elas tivessem uma característica aberta, né? Que ela pudesse abarcar o que você gostaria de saber ali para um recorte que você daria para a sua pesquisa, mas que ela pudesse ser o mais ampla possível para captar justamente a singularidade daquele que fala. E ele desenvolveu uma forma tanto de produzir entrevista, de fazer a entrevista em si, como também de analisar essa forma de fazer a entrevista. E essa maneira de fazer ficou muito conhecida no campo científico. Ela era o que trazia com maior força a característica da clínica. Mais até do que essa coisa de faz teste, vê se a pessoa está com depressão, aplica lá uma escala de ansiedade e depressão, por exemplo, o RAD, que é uma escala de ansiedade e depressão. Aplica antes, aplica depois, vê se deu um score aqui que estava com depressão, depois que você fez sua intervenção, vê se dá que não está com depressão. Isso pode ser justamente só um simples adestramento, e nós sabemos disso, né? Então a questão é, como que eu ensino as pessoas que aquilo que eu estou fazendo faz sentido como estratégia de análise para compreensão do sentido? Isso partindo da ideia de que nós não somos ratinhos que são adestrados simplesmente. Nós somos seres constituídos de sentido, né? Ou de significado. Estou usando aqui entre aspas significado, porque a gente vai ver que lá dentro, né, quando a gente vai a fundo mesmo, até esse termo não se encaixa muito, mas sentido sim. A gente, por uma situação, passa mal e vomita. Funciona no nosso corpo. Uma palavra faz com que a gente se transforme emocionalmente. Então, importa sim muito quais palavras são usadas, a forma de compreender e o modo como o analista compreende o que está acontecendo constitui o sujeito em sessão, que é o que a gente ensina no curso completo de análise do discurso na clínica psicanalítica. Então, se você é aluno já e está acompanhando até aqui, já deixa seu like nesse vídeo para ajudar a divulgar ele para o maior número de pessoas. Se você ainda não deixou, deixa aqui. Se você ainda não é aluno, quiser conhecer, clica aqui embaixo, tem um link para você conhecer o Instituto Psi, que é um instituto formado para que a gente faça a formação continuada de psicólogos e psicanalistas justamente com essa proposta de uma clínica que olhe para a singularidade, que se faça como prática de liberdade. Então, voltando, o Bleher ele era o principal expoente à época. E a Marlene, já com os estudos de Michel Foucault, que também era psicólogo e depois foi produzir dentro de uma analítica, né, dos modos de pensar. Ele não gostava de ser chamado de filósofo, ele gostava de ser chamado de um professor dos sistemas de pensamento. O Michel Foucault, que se formou primeiramente como psicólogo, tinha uma crítica muito forte à psicanálise também, dizendo que a psicanálise constituía o paciente em sessão antes mesmo dele ser ouvido. Isso é muito sério. Isso vale não só para a psicanálise, vale para qualquer teoria. Qualquer teoria, inclusive desses que se acham cientistas mais do que nós que estamos fazendo ciências dessa forma. Inclusive eles, a forma como eles concebem o paciente constitui o paciente em sessão, só que eles nem sabem disso. E o Foucault diz isso lá atrás. E é a partir daí que vem a crítica e que vai fazer pensar o que eu estava dizendo no começo desse vídeo, que é: será que nós conseguimos fazer então uma metodologia de análise com o mínimo de operadores conceituais possíveis? E foi isso que a Marlene fez, que resultou neste livro. Só para sintetizar que há sim produção de conhecimento em cima da crítica à psicanálise. E é a partir deste arcabouço de críticas que o Foucault faz que a gente vai trazendo para pensar a psicanálise e redesenhar a psicanálise a partir do que a Marlene fez e que vale muito para a gente de fato poder olhar e para a psicanálise se dizer psicanalista, apesar de muitas vezes não dar o mesmo crédito que outros psicanalistas dariam para a metapsicologia freudiana, mas que
faz com que nós nos reconheçamos deste lugar de que fazemos psicanálise porque operamos com a instituição psicanalítica, o que talvez seja muito difícil para algumas pessoas que estão muito ali pensando em adestramento do seu paciente alcançar. Mas lá também se faz uma instituição clínica, mesmo quando se adestra um paciente. Uma instituição que tem outras características, mas também uma instituição. E que a gente vai começar a pensar como relações institucionais. Então, uma coisa muito importante de crítica que se coloca à psicanálise, que é o conceito de resistência, por exemplo, né, que tudo que o paciente discorda de mim eu interpreto como resistência, e isso faria da psicanálise ali a maior crítica, né, de algo que seria como pseudociência e que por isso qualquer coisa que eu pense é válido e que o paciente pense não é. Esse é o maior equívoco, eu acho que várias pessoas falaram sobre isso. Primeiro, quando a gente pega o livro Construções e Análises do Freud, onde ele diz que o que importa são os efeitos da minha intervenção e não se o paciente concorda com isso ou não, né? E os efeitos da minha intervenção no sentido de gerar mais associações, que produz isso na vida da paciente, produz mudanças positivas, negativas, enfim. Tem uma série de coisas que quem é aluno do curso aprende. Então, se você quer aprender, vem conhecer o Instituto Psi para você saber como que a gente opera com essas coisas que vêm lá desde o Freud, de resposta há mais de um século. Ele responde a esse tipo de ataque. Mas tem uma outra coisa que é essa dimensão da resistência, que o Freud postulou como resistência do inconsciente. A própria noção de inconsciente se reconfigura quando a gente vai pensar com a análise do discurso, já vou falar adiante, mas antes um pouquinho a de resistência, que aqui quando a gente pensa que nós estamos fazendo uma relação que é dual e pensando com Michel Foucault, a gente vai trazer o conceito de resistência como relação de poder para pensar a clínica, que se torna muito mais rica. Então não é só a resistência do inconsciente como Freud trouxe, mas isso seria uma fração das resistências possíveis. E que trabalhar na relação de poder, entender como relação de poder e trabalhar a relação transferencial com o paciente a partir do conceito de resistência entendido como relação de poder, torna a sua clínica muito mais rica. Muito mais rica. E aqui nós não estamos falando de um efeito placebo qualquer, como é taxado o placebo como algo que não serve para nada ou não significa nada. Pelo contrário, a palavra não pode ser considerada placebo, justamente porque a palavra faz com que a gente adoeça, a palavra faz com que a gente cure. Então, ela não é placebo, ela é meio. A relação pode ser terapêutica, a relação pode ser adoecedora. E sim, é ela que importa. Dentro desse campo, a medicina sabe disso, os médicos clínicos sabem disso. Inclusive, tem dentro dos bons cursos de medicina o estudo de um livro muito importante, que eu não estou com ele aqui, mas vai aparecer aí para vocês, que é O Médico, o Paciente e Sua Doença, de Mikhail Balint. Ele era um médico que também era psicanalista, formou psicanalista, e ele estava preocupado com o quanto era importante o que ele chamou da função da substância médico para o sucesso do tratamento clínico de médicos. Esse livro é famoso, é um best-seller dentro da área. Muitos médicos conhecem, quando a gente está falando de médicos realmente comprometidos com a clínica. E sabe-se, a partir de Balint, que o quanto a gente cuida, o quanto melhor a gente cuida da relação na medicina, melhor o tratamento daquela medicação que você fez, a indicação acontece. Os médicos que estudaram Balint, os médicos que de algum modo sabem do que se trata isso e fizeram isso acontecer, né, na sua prática clínica, sabem da importância. Tem em si ali, na sua clínica, as evidências do que ele estava falando. Então nós sabemos que, e hoje,
todos os estudos de eficácia e efetividade do processo terapêutico, que tem um aulão meu falando sobre isso, exatamente sobre isso, também aqui no Instituto Psi, que você pode conhecer. Todos os estudos mostram que não há diferença quando você faz a diferenciação de psicanalista, comportamental, TCC ou qualquer outra coisa que seja. Não há diferença entre as linhas teóricas, mas há diferença entre a pessoa. E quando se estuda a substância psicanalista, a substância psicólogo que está ali, substância entre aspas, tá? Aquela pessoa em específico, o que se percebe é que o que importa é a relação. E, pasmem, eles do TCC, do comportamental, estão chegando a essa conclusão. Quem está estudando clínica mesmo, está chegando a essa conclusão. Que é a conclusão que o Freud chegou há mais de 100 anos atrás. Que isso é o que importa. E por isso que eu comecei pela resistência, como relação de poder. Porque aqui a gente vai estudar a relação o mais profundo possível. E isso faz com que sejamos psicanalistas, por um lado, e que avancemos com o que o Freud nos possibilitou avançar. Nós sabemos do quanto há rigor no que ele fez e no quanto há de abertura do que ele fez, porque era o que ele tinha para pensar à época. Quem estuda profundamente Freud consegue ser, ao mesmo tempo, honesto com o conhecimento dele, sem ser submisso a uma totalidade do que ele disse, porque não é necessário, porque ele mesmo diz que não é necessário. O Freud, sim, era um pesquisador honesto. E em todo momento em que ele diz o que ele não sabe exatamente do que está acontecendo, do que é uma hipótese que ele está formulando, ele fala abertamente. Ele fala, isso daqui é o que eu tenho para pensar agora. E se no futuro não for, mas preciso que a gente use essa forma de pensar, tudo bem, troque para outra. Mas isso aqui que é clínico, que eu vi aqui na minha clínica, isso aqui é imutável. Porque eu vi na clínica, aconteceu na clínica. E isso é importante. Isso aqui não é fruto do meu pensamento, isso aqui é fruto do fenômeno com o qual eu estou lidando. E é por essa via que o Freud nos ensinou tanto. Nessa mesma linha, para não me alongar muito nesse vídeo, o avanço que nós tivemos na linguística possibilitou voltar à psicanálise com outros olhos. Qual foi o avanço? Quando Freud construiu a psicanálise, ele tinha como ideia de linguagem, que é o que eu estava dizendo, nós somos sentido, o que uma palavra pode fazer a gente chorar, pode fazer a gente rir, pode mudar o nosso funcionamento corporal. Algumas pessoas, a depender das palavras que elas ouvem, imediatamente ela tem vontade de ir ao banheiro. E nós sabemos disso, porque a palavra age na carne, mais até do que algumas substâncias às vezes. Não ignorando que as substâncias agem, elas agem sim, mas nós não podemos ignorar que as palavras também agem e produzem reações químicas, fisiológicas, orgânicas no nosso corpo. E isso quem postulou com maior força foi Freud. Não olhar para isso ou ignorar isso é desonestidade intelectual. E o que Freud tinha para postular à época, para pensar a linguagem, era a concepção clássica de linguagem. E o que diz a concepção clássica de linguagem? Ela toma a palavra e a sua representação. Ou seja, haveria aquilo que estaria como uma palavra mesmo, ou como algo que fosse da ordem da linguagem, e aquilo que fosse da ordem da representação, que estaria por trás e que seria individual. Esse modo de entender fazia com que o Freud fosse pensando que tinha algo por trás. Mas vários escritos dele foram também abrindo para a possibilidade da gente pensar um inconsciente que não está assim nas profundezas, não está assim tão atrás, mas está mais na superfície. E quando a gente entende o que os analistas do discurso propuseram pensar como análise do discurso em oposição, não uma oposição completa, porque diz, tudo aqui está errado, da linguagem, da concepção clássica de linguagem, mas
mostrando uma série de coisas que estavam sendo ignoradas aqui, a gente consegue olhar e voltar à psicanálise e vê-la de uma outra forma e formulá-la de outro modo. E se você chegou até aqui, para eu saber que você chegou até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários psicanálise viva. Desse modo eu vou saber que você chegou até aqui, que você está curtindo esse vídeo, que você está entendendo o que eu estou falando, acompanhando o que eu estou falando. E desse modo também a gente vai poder levar esse vídeo a mais pessoas. E é justamente com esse modo de olhar para a psicanálise que a gente também pode olhar para a clínica e para a pesquisa de outro jeito diferente. E olhar, por exemplo, para o que o Bleher propôs como método de entrevista e de análise e fazer diferente, que é o meu mestrado e que são uma série de outras pesquisas que foram sendo desenvolvidas a partir da metodologia da análise institucional do discurso, que é o nome que a Marlene deu para essa metodologia que ela construiu. Pensa a linguagem não da maneira clássica, mas como discurso. E que ali se faz como uma maneira de poder oferecer ao interlocutor a possibilidade de refutar a minha análise, ao mesmo tempo de ensinar outras pessoas como se faz. Porque esse é o objetivo da ciência. O objetivo da ciência é aprimorar o que a gente tem e não ficar com disputinha de território sem nenhuma evidência de que isso é para o bem dos pacientes, que isso é para o bem do avanço da clínica. Então, se você quer fazer uma clínica como prática de liberdade, uma clínica que pense a partir das reais críticas que verdadeiramente importam à psicanálise, conheça, aqui embaixo tem um link para o Instituto Psi, onde você vai conhecer um pouquinho mais dos nossos cursos, o que a gente tem lá. O Instituto Psi é um instituto de formação continuada para psicólogos e psicanalistas que se faz justamente dessa forma crítica, pautados sempre por uma analítica da subjetividade que se faça como a partir do pressuposto da singularidade do paciente, sem encaixotar ele ou tendo perspectiva de encaixotar eles em diagnósticos ou em teorizações sobre a subjetividade, mas que se faça com uma metodologia séria, rigorosa, que permita a gente acessar justamente essa singularidade e exercer uma clínica como prática de liberdade e não como aprisionamento da subjetividade. Então venha nos conhecer. Agora, se você ainda não deu aquele like aqui nesse vídeo, eu convido você a dar o like e compartilhar com quem pode curtir saber das reais críticas que importam à psicanálise. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.